עכשיו התחלתי, למה? Olá, pessoal, como vão? Hoje, véspera de Lag BaOmer, vamos falar um pouco sobre Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai era um sábio da Mishnah. Ele foi um dos 5 alunos de Rabbi Akiva após o falecimento dos 24 mil alunos de Rabbi Akiva. Vamos agora contar um pouco sobre o nascimento dele. O Tana, Rabbi Shimon Bar Yochai, nasceu cerca de 50 anos após a destruição do segundo templo. Ele nasceu em Shavuot, o dia da outorga da Torá. Seu nascimento é contado no livro Nachalat Avot. Seu pai, Yochai, era oriundo da tribo de Eudá e foi um dos grandes rabinos da geração, rico, digno e próximo do rei. A esposa de Yochai, Sará, era uma descendente de Hillel Zaken. Sará era estéril. Ela jejuou e rezou diversas vezes, deu caridade, rezou com grandes lágrimas diante de Hashem para que tivesse um filho, mesmo estando com o coração partido. E Deus ouviu sua voz. Era a noite de Rosh Hashanah, quando Yochai viu em seu sonho que ele estava lá em uma grande floresta, com centenas e milhares de árvores, algumas delas fregas, outras com frutos e algumas secas. Ele, Yochai, encostou-se numa árvore seca. Yochai olhou para cima e viu um homem com aparência respeitosa, carregando uma jarra de água em seus ombros. O homem atravessou a floresta e regou algumas das árvores secas, passou por outras árvores e deixou que continuassem secas, e não regou. Quando chegou à árvore onde Yochai estava apoiado, tirou um pequeno pires cheio de água fresca e regou a árvore. Yochai olhou que a água tinha sido abençoada de tal modo que tinha cobrido toda a árvore. A árvore imediatamente deu frutos e ficou muito grande. Yochai ficou muito satisfeito com a visão que ele havia visto, seu sonho, e seu sonho veio de alegria, como o versículo Em Abanim Simcha. A mãe dos filhos está contente. Contou o seu sonho à sua esposa e disse: Eu sonhei. E a solução do sonho, na minha opinião, é simples. A floresta é o mundo. E as árvores são as mulheres. Parte delas são frutíferas e parte não. Em Rosh Hashanah, diversas mulheres inférteis foram premiadas com frutos dentro de seu ventre. Você é a árvore onde estava apoiada. E essa árvore foi regada da fonte de bênção, da fonte de brachot, para que você dê à luz a filhos justos e sábios. Mas uma coisa me resta entender. Por que todas as árvores foram regadas por uma jarra, enquanto nossa árvore foi regada por uma tigela? Sarah disse: Sua surpresa é espanto. Bem, deixe-me aconselhar com Rabi Akiva. Fale sobre o sonho e ele nos contará sua solução. Yochai disse a ela: Que bom, vamos juntos contar-lhe o sonho e ele nos dirá a solução. No final de Rosh Hashanah, os dois foram juntos a encontrar com Rabi Akiva. Yochai contou o sonho de fato. Rabi Akiva solucionou como Yochai havia dito. E também formou a razão pela qual a mesma árvore tinha sido regada por uma tigela. E assim ele disse: Seu sonho é uma parábola das mulheres que dão à luz e da esterilidade. Sua esposa Sará é de esterilidade. E foram apenas suas orações de sua esposa e as lágrimas que derramou perante Hashem que lhe renderam e tornaram uma mulher frutífera. A tigela vista por ti é uma tigela com as lágrimas coletadas das rezas da tua esposa. Deus lhe concedeu um menino que iluminará o povo de Israel com sua sabedoria e seus atos. Yochai e sua esposa se alegraram muito com as palavras de Rabi Akiva e foram para sua casa em paz. Ela deu à luz ao filho no dia de Shavuot, o dia que a Torá foi otorgada ao povo de Israel. A casa enchia-se de luz e glória e do esplendor que envolvia, e todos os conhecidos reconheceram que essa criança salvaria o povo de Israel com uma grande luz. Seus pais ficaram felizes, distribuindo caridade, fazendo um grande banquete no dia da circuncisão, chamando o filho de Shimon. O Shimon é um oriundo da palavra chamar, escutar, em homenagem, que Deus escutou as rezas. Daquele dia em diante, eles eram seus olhos, e ele, a ele, para protegê-lo da impureza e criá-lo com santidade e pureza. Quando ele começou a falar, ele só estava acostumado a coisas sagradas. Quando tinha 5 anos, ele foi entregue ao Beit Midrash de Rabban Gamliel em Jerusalém. E ele, Rabbi Shimon, tornou-se como uma fonte que sempre estava gerando águas. Maiana Midgaber. E assim foi crescendo da Torá até crescer muito. Ele era genro do Taná Rabbi Pinchas Ben Yair. Ele faleceu em Lag BaOmer, no ano de 3.920 do calendário judaico, 160 anos da Era Comum, a 1.800 e poucos anos atrás.
Rabi Akiva tinha 24 mil estudantes e todos eles morreram. Apenas 5 estudantes do sul de Israel foram seus seguidores após o falecimento dos 24 mil alunos, entre eles Rabi Shimon Bar Yochai. Ele era um homem de idade na época. Rabi Akiva tinha uma certa idade, todos os seus alunos morreram. E esses 5 foram os únicos que expandiram a Torá ao povo. Rabi Shimon fortalecia e aumentava as fronteiras da Torá na terra de Israel. Após o falecimento de Rabi Akiva, Rabi Shimon abriu uma yeshiva na cidade de Tecoa, na Galileia. Eles eram a 4ª geração após a destruição do segundo templo. A perseguição e fuga para a caverna. Os romanos decretaram seus severos decretos contra os judeus que abandonaram a religião. O principal objetivo dos romanos era ajudar a aniquilar espiritualmente o povo de Israel. Rabi Shimon Bar Yochai, por continuar a expandir a Torá, foi perseguido por eles e até sentenciado à morte. Quando Rabi Shimon teve conhecimento desse decreto, ele fugiu com seu filho Rabi Elazar, escondendo-se no Beit Midrash. Todos os dias, a esposa de Rabi Shimon lhe trazia alimentos e outras necessidades. À medida que a busca se intensificou, Rabi Shimon e seu filho deixaram o Beit Midrash e se esconderam em uma caverna perto de Pequim. Deus fez um milagre para eles. E perto da caverna onde se esconderam, havia uma fonte de água aberta e uma alfarrobeira cresceu. Eles ficaram sentados na caverna por 12 anos, quando ninguém sabia onde estavam. Eliel Navi veio a ele 2 vezes ao dia para estudar a Torá. Ao mesmo tempo, Rabi Shimon chegou a degraus elevados de diversas camadas da Torá. Rabi Shimon Bar Yochai entrou na caverna. Todos os dias ele tomava café da manhã, alfarroba com água, jantava alfarroba com água, almoçava alfarroba com água. Então, todos os dias, 13 anos por dia, dia a dia, até em Shabat, alfarroba e água, estudando Torá, tendo comida na porta que precisavam mais. Então, a pergunta é, o que precisavam mais nessa situação constrangedora? Eles tinham um problema. Como preservaram suas roupas para rezar? Já que eles não sabiam quanto tempo duraria o decreto de ficar na caverna. Eles temiam que as roupas se desgastassem, a tal modo que não teriam como rezar. Para isso, encontraram uma solução, tiraram as roupas e ficaram cobertas da terra do dia à noite. Somente para as rezas saíam e se vestiam. Logo em seguida, voltavam para a terra na mesma situação. Assim durante 12 e 13 anos. A questão é, eles viram um tremendo milagre de que na entrada da caverna, logo ao chegarem lá, nasceu uma farrobeira cheia de frutas, que consta no Talmud Tanit 23, que a alfarrobeira demora 70 anos para dar fruto pela primeira vez. E não só isso, havia na caverna também água para beber. Portanto, por qual motivo Rabi Shimon Bar Yochai e seu filho estão preocupados com as roupas que se desgastassem? Eles poderiam ter plena confiança em Deus que preservaria suas roupas. Do mesmo modo que Deus lhes concedeu a água e as alfarrobas. Já que presenciaram pessoalmente os milagres, onde estava a confiança e segurança em Deus que conseguiram para cumprir a mitzvah de rezar? A resposta é o seguinte: o materialismo em relação à comida e bebida, etc. Há uma mitzvah que a pessoa tem a segurança. Porém, no que diz respeito à observância das mitzvot, é dever do homem fazer o maior esforço possível. Ou seja, assim disseram Hazal no Midrash, Dvarim Rabbah 4. Está escrito em Mishlei, Kiner mitzvah vetorah or, pois a vela é a mitzvah e a Torá é a luz. Disse Deus ao homem, minha vela em sua mão e sua vela em minha mão. Minha vela em sua mão é a Torá, sua vela em minha mão é a sua alma. Caso você preserve minha vela, que é a Torá, eu preservo sua vela, que é a sua alma. Caso você apague minha vela, eu apago sua vela. Em outras palavras, a tarefa que incumbe ao homem é manter a luz de Deus em relação à manutenção da alma, confiar que Deus vai fazer a partir dele um acordo. Bem como em relação aos mandamentos entre o homem e seu companheiro, a pessoa, em relação a si mesma, tem toda segurança, mas em relação ao seu companheiro, não. Eles vêm para dizer, ouça, há uma família na vizinhança, apertada no sustento, não tem o que comer. O ouvinte não pode falar, olha, que tem segurança em Deus, Deus vai alimentar todos os pobres, essas pessoas. Será que essa pessoa tem a obrigação de cuidar que outros se fortaleçam na segurança de Deus? Esse é um pensamento herege, totalmente errado. Por quê? Porque já foi dito, em nome do Rabi Shalom Salam, cuidar da parte material dos outros é cuidar de sua espiritualidade.
E como foi dito acima, não existe confiança, segurança e espiritualidade. Cada um deve fazer o máximo possível. Avraham Avinu garantiu que seus convidados tenham uma variedade imensa de carne de língua como mostarda. O que é isso? Será que ele mesmo comeu alguma vez essa língua? Ele tinha que preparar esses guloseimas para eles? É verdade. Avraham Avinu não. Mas para os outros, sim. Porque o materialismo dele é a espiritualidade minha. Portanto, em relação à materialidade do outro, não há mitzvah de segurança, porque na espiritualidade é preciso fazer o máximo de esforço. Pessoal, Lag BaOmer é um dia a princípio triste, falecimento do Rabbi Shimon Bar Yochai, mas é um dia que se faz alegria, música, fogueira, alegria. Por quê? Porque além dos segredos da Kabbalah que foram revelados nesse dia, Rabbi Shimon Bar Yochai revelou um outro segredo que nós temos que levar em conta, que em relação à mitzvah, cumprimento das mitzvot, temos que fazer o máximo. Em relação à parte material, temos que ter confiança em Hashem. Como disse Rabbi Shlomo Salanter, a materialidade do outro é a sua espiritualidade. Lag BaOmer Sameach, tudo de bom. Caso vocês queiram saber mais sobre esse assunto e outros também, apoiem nosso canal, entre no nosso projeto, Kiruv Krovim 01, @gmail.com. Obrigado.